Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Neste vídeo vamos falar sobre Renato ameaçando sair do Grêmio. Promessa feita pelo treinador, confusão do Renato e do Marquezin. Uma situação bem estranha que eu quero detalhar aqui. E vamos falar também sobre uma atitude constrangedora dos dirigentes gremistas. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Maravilha, pessoal. Antes de tudo, eu peço que vocês deixem o like no vídeo, fundamental para o conteúdo ser disparado aqui no YouTube a mais gremistas. Então, já na arrancada, deixa o teu like, se ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para ser avisado sobre novos conteúdos e também deixa a tua opinião nos comentários. Vamos lá. Primeiro ponto, Renato ameaçou sair do Grêmio. Ele disse na entrevista coletiva, na resposta inclusive da minha pergunta, que estava no vestiário e falou sobre sair, sobre deixar o clube depois da derrota constrangedora do Grêmio para o Juventude, esse 3-0, que é um sintoma muito forte de time que está indo para a Série B. Não sei se o Grêmio vai cair, mas perder para o Juventude por 3-0 em meio a essa situação é muito complicado. Só que ele disse o seguinte, que ele meio que colocou o cargo à disposição, não usou esse termo, mas ficou muito claro isso, e na hora, imediatamente, os dirigentes vieram e rechaçaram essa possibilidade. Disseram, não, você não vai sair, você vai permanecer no Grêmio, a gente confia no teu trabalho e juntos, direção, treinador e jogadores, vamos sair desta situação. Então o Renato colocou o cargo à disposição, ameaçou sair e os dirigentes não deixaram. E o Renato disse, o Grêmio não vai cair, mais uma vez ele garantiu isso. O Grêmio não vai cair. A gente já viu isso lá atrás, não do Renato. Eu lembro do Denis Abraão dizendo o Grêmio não vai cair, o Grêmio não vai cair. Caiu. Essas promessas às vezes são vazias. Eu sei que o Renato tem um histórico muito melhor, né? O Renato já tirou o Grêmio de situações ruins, o Grêmio costuma fazer boas campanhas com o Renato, mas ele vem se equivocando muito, né? Na escalação do JP Galvão. Aliás, ele confirmou na entrevista que o JP Galvão não jogará mais pelo Grêmio, treinará mais uns dias e depois, de fato, vai embora. E tem a questão do goleiro, né? Ele escalou o Rafael Cabral. E aí entra uma situação que eu quero detalhar para vocês já já. Mas antes eu quero dizer o seguinte, dentro dessa promessa feita pelo Renato, ele disse assim, ó, o Grêmio não vai cair porque eu estou aqui. Ele deu o trabalho dele como garantia para o Grêmio não cair. Ele foi perguntado por um repórter sobre 2021 e disse, não vou falar sobre 2021. Em 2021 eu avisei o presidente que o Grêmio cairia. Eu saí e o Grêmio caiu. Desta vez o Grêmio não vai cair porque eu estou aqui, porque eu confio no meu trabalho e confio no trabalho dos jogadores. Você acredita nisso? Deixa aqui a tua opinião nos comentários. Agora sim, sobre goleiro. Rafael Cabral, para mim, falhou no primeiro gol. Quero a tua opinião. Se discordar, não tem problema nenhum. Para mim, falhou. Poderia ir com um braço só na bola. Não, foi com os dois, braço curto. Um goleiro que não deveria estar jogando. Nada contra o Rafael Cabral. Mas se o Marquezin tá bem, tá pegando tudo, por que ele não continua? E aí entra a confusão. Olha só, vocês vão lembrar que o Marquezin disse na zona mista depois do jogo contra o Palmeiras no Centenário que ele não havia gostado de entrar em campo para jogar sabendo que não jogaria o próximo, mas que respeitava a escolha do Renato. O Renato veio aqui na coletiva e surpreendentemente disse o seguinte, olha, vocês não sabem das coisas. Eu não coloquei o Marquezin hoje porque antes do jogo contra o Palmeiras ele fez um exame e apontou uma pré-lesão muscular, algo parecido com o que ele já teve lá atrás. Como que apontou uma pré-lesão muscular, mas jogou contra o Palmeiras e aí depois contra o Juventude é que não poderia jogar? Se tinha uma pré-lesão muscular, não jogaria contra o Palmeiras. E não jogar contra o Palmeiras e tudo que jogou, salvou o Grêmio contra o Palmeiras e aí não poderia jogar agora. E o Marquezin vai na entrevista e não diz nada disso, diz que foi uma escolha do Renato. E aí eu apertei o Renato em relação a isso na coletiva. Renato, o Marquezin não disse isso, ele disse, não quero falar sobre isso. Não, mas o Marquezin falou, não quero falar sobre isso. Eu falei, então o Marquezin está errado? Ele disse, eu já conversei com o Marquezin a respeito desse assunto. O que me parece? O Renato inventou uma história, é o que me parece, desculpa, mas é o que ficou para mim evidente na entrevista. Até conversei com os colegas aqui que estavam cobrindo, os repórteres, e eles concordam comigo. Olha, é uma situação estranha. Como que o Marquezin disse que foi uma opção do Renato que não estava se agradando, inclusive, disso, e depois veio uma lesão, e como que numa pré-lesão ele joga contra o Palmeiras e é depois que ele não pode jogar? Não faz nenhum sentido isso. O Renato quis inventar uma história e se perdeu, se atrapalhou todo. Quando eu tentei apertar, ele disse, não vou mais falar sobre isso, não quero mais falar sobre o assunto.
Olha, bem ruim essa confusão envolvendo o Renato e o Marquezin. Certamente ele cobrou o jogador por essa manifestação que ele deu. Aliás, Marquezin, jogador de muita personalidade, vem no microfone e fala a verdade, conversa com o torcedor do Grêmio. Para fechar, eu quero falar com você sobre uma atitude constrangedora dos dirigentes do Grêmio. O Renato falando e em determinado momento uma pergunta foi sobre os dirigentes não falarem. E o Renato disse, eu tô aqui dando minha cara a tapa, mas eles já deram em outros momentos difíceis também. Estavam os três do lado do Renato. Aqui onde eu tô foi a entrevista do Renato. Foi aqui, ó, com essa cadeira estava sentado o Renato. Ali, escorados na porta, estavam os dirigentes. Estavam os três ali, acompanhando a entrevista. O Luiz Wagner Vivian, o presidente Alberto Guerra e o vice-futebol Antônio Brum. Parados, olhando a entrevista. Mais uma vez, o Grêmio perde. Mais uma vez o Grêmio tem um péssimo resultado, o Grêmio que está nessa péssima situação na tabela e os dirigentes não falam. Desculpa, gente, com todo respeito, mas aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Eu sei que eles são gremistas, eu sei que eles estão tentando fazer o melhor para o Grêmio, mas não dá, né? São muitos erros e aí, quando o Grêmio perde, simplesmente não falam. Me escondo atrás do Renato, o Renato que fale com a torcida. Não, tu é dirigente do Grêmio, tu tem que falar com o torcedor, ainda mais num momento tão difícil. Foi constrangedora a cena. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião sobre tudo isso e muito mais, tudo aquilo que tu quiser aqui nos comentários. KTO.com, um grande abraço e até o próximo conteúdo.